Fala galera, belezinha? Hoje eu tô aqui pra falar finalmente sobre Bailarina do universo de John Wick. Um filme, uma franquia, né, que eu particularmente adoro. Pra mim, uma das melhores, talvez a melhor até, franquia de ação que a gente tem hoje, né, principalmente viva ainda nos cinemas e até na televisão, que a gente já tem até série dentro desse universo, né? Bailarina chega aqui como mais um filme dentro da franquia de John Wick agora, não para contar a história de John Wick, né, nos cinemas, para contar a história, né, da personagem Eve McCarroll, interpretada pela brilhantíssima Ana de Armas, né? E a história desse filme, né, vai se passar ali entre os filmes de John Wick 3 e 4, né, o 4 sendo o último que a gente teve protagonizado pelo Keanu Reeves, né? E aqui a gente vai ter o retorno dele, né? Claro, mas eu vou tocar nesse ponto daqui a pouco, né, dentro da história da personagem Eve McCarroll, né, interpretada pela Ana de Armas, né, que aqui vai apresentar uma dinâmica, não vou dizer igual, mas muito parecida com as motivações, né, pelo menos, que o Keanu Reeves, né, o John Wick, teve lá nos filmes de 2014, né, o De Volta ao Jogo, né, o primeiro filme de John Wick, né, aquela sede de vingança, né, que move o assassino, ela vai estar aqui presente dentro da história dessa personagem que acabou perdendo o pai, né, dentro desse universo de assassinos, né, sanguinários, assassinos de aluguel. Então, ela acabou se envolvendo nisso e acabou entrando, né, por consequência dessa, né, desse acontecimento, né, acabou se envolvendo, né, dentro dessa história e entrou para uma academia de assassinos, né? Entrou para uma academia de assassinos e eventualmente ela foi em busca da sua vingança e é exatamente esse episódio que a gente vai ver aqui dentro desse filme Bailarina do universo de John Wick. Então, preciso tratar aqui alguns pontos com vocês. O primeiro deles é o que eu já, inclusive, comentei, a motivação da Eve McCarroll, né, a personagem principal aqui. Ela não vai diferir muito daquela que a gente viu da motivação do John Wick, né, daquele primeiro filme de 2014, né, que isso não é spoiler, tá, gente? Já passou muito tempo para isso ser considerado um spoiler, tá? Mas quando ele perde o seu cachorrinho, né, lá no primeiro filme, né, e ele vai se vingar, né, de tudo isso que, né, das pessoas, né, que fizeram isso com ele. Não é diferente com a Eve McCarroll, ela acaba, né, se envolvendo nessa série de vingança e por isso, né, ela usa isso como combustível, né, para ela se inserir dentro dessa liga de assassinos de aluguel, né, do universo que a gente já conhece e ama de John Wick, né. Dito isso, né, como a gente já está muito acostumado, né, com 4 filmes de John Wick, né, até a série The Continental, né, do Prime Video, coreografias de luta, né, coreografias de luta, aquelas armas voando, era bala para tudo quanto é lado, espada, machado, que entende tudo em John Wick sem o menor pudor. E em Bailarina não é diferente, tá? Isso tem até em trailer, cara, cenas de luta maravilhosas, trechos dela, claro, né? Mas que são cenas de lutas maravilhosas, lindas de serem assistidas, maravilhosamente bem filmadas, maravilhosamente bem coreografadas. São cenas que fazem jus a um filme de ação com uma excelência absurda. É um filme de ação de alto nível, é um filme de ação nível ação de John Wick, tá? Claro, personagens diferentes, então níveis de apego diferentes, mas que você consegue sim se apegar à personagem da Eve McCarroll do mesmo jeito, né, não na mesma intensidade ainda, vou chegar nesse ponto depois, que a gente tem esse apego com o John Wick, né? O John Wick já é um personagem muito bem estabelecido dentro da cultura nerd, da cultura geek, né? Principalmente para os amantes de filmes de ação, ele já é uma lenda, né? Não só dentro do universo, mas pra gente que é fã também. O John Wick é uma figura que a gente coloca literalmente, quase literalmente pelo menos, num pedestal. Mas tem muitos fatores técnicos aqui desse filme que eu fico admirando, né? Outro desses fatores que desde a franquia de John Wick, né, dos filmes de John Wick, isso se repete em Bailarina, mas eu acho que a fotografia desse filme é uma coisa surreal, surreal, sabe? Você tem o seu lado sombrio, você tem o seu lado dinâmico,
né? Você tem uma saturação de cores aqui que brinca muito com o jogo de luz e sombras. Então é tudo... É aquela essência mesmo da fotografia de John Wick, né? Aqueles cenários que tem os seus neons, tem o sangue, né? Em contrapartida destoando desse cenário. Então você tem aqui uma fotografia que é consistente não só com o filme em si, né? Ao longo dele todo, mas ao longo da franquia inteira, sabe? É uma identidade visual que você consegue ligar, você consegue se relacionar, não só por isso, mas até a coreografia de luta, sabe? Esses atributos técnicos conseguem te fazer se sentir dentro daquele universo que você já conhece. Então você não tem a sensação de que você tá em uma coisa totalmente nova, sabe? Dentro desse filme. Apesar dos personagens, em sua maioria, serem novos, serem rostos novos ali, você se sente dentro daquele contexto familiar, né? Daquele contexto familiar que você já assistiu algumas vezes, seja na série The Continental, seja no cinema, com os filmes de John Wick, né? Cara, e eu acho que eu preciso falar aqui, né, claro, do elenco, né? O primeiro deles, né, que corrobora até com o que eu comentei agora, né, sobre essa familiaridade. O primeiro nome que eu vou comentar aqui é o John Wick, né, o Keanu Reeves, né, que ele retorna ao papel de John Wick aqui, né, como eu falei, o filme se passa entre o terceiro e o quarto filme, né, então tá ali no meio da saga, né, do personagem dele, né, e você vê que, por falas mesmo dentro do filme, você consegue perceber que é durante esse intervalo entre o primeiro e o quarto filme, de fato, dentro do que a gente viu, não é uma coisa, uma história, né, fora dessa janela que a gente acompanhou de episódios da vida dele, né, e ele contribui sim para essa familiaridade, né, dentro do contexto, mas o que eu mais gostei, né, da participação do Keanu Reeves nesse filme é que primeiro que ela não é nem aquela participação especial que aparece só para marcar presença, sabe, é uma coisa gratuita de fanservice, não é. Ele contribui de fato para a história de maneira efetiva, mas ao mesmo tempo ele não é uma das figuras mais importantes aqui dentro da história da Eve McCarthy, né? Ele não é a figura mais importante, não é uma das figuras mais importantes dentro do contexto em que ela está vivendo ali, que a gente está acompanhando. E isso eu acho maravilhoso. Maravilhoso, porque você usa o rosto dele, você usa a figura dele para criar essa familiaridade que ao mesmo tempo que os atributos técnicos fazem tão bem, mas ao mesmo tempo você deixa ele de fora dos principais pontos da história dela. Então você tira a identidade dele para construir a identidade dela. Isso eu acho uma escolha de roteiro, cara, genial, genial, sabe? Então é um filme que eu acho que ele funciona naquilo que ele se propõe. Eu acho que é um filme que ele usa dos seus atributos dentro da sua zona de conforto para criar algo novo, criar algo que difira um pouco, né, daquilo que a gente já viu, mas ainda assim criando algo novo, criando algo com potencial para mais. Quero ver mais sim dessa personagem, quero mais filmes sim. Ainda não foram confirmados nenhum, não teve sinal verde nenhum do estúdio, mas eu fico ansioso pra gente ver mais dela no cinema, sabe? É uma personagem que ela tem carisma, é uma personagem que tem potencial e tem mais história para ser contada ali, tá? E dito isso, mais um nome no elenco que é impossível a gente não comentar. A própria protagonista, né? Ana de Armas, ela faz tudo. Ela faz tudo. Cara, desde uma jovem inocente cuidadora de idosos lá em Entre Facas e Segredos. Vocês lembram desse filme? Cara, até um filme que... Olha o alcance dela, sabe? Ela fez a Marilyn Monroe em Blonde. Um filme que foi indicado ao Framboesa de Ouro, os piores filmes do ano. E ainda assim, a atuação dela naquele filme foi indicada ao Oscar. O filme indicado um dos piores filmes do ano. E ela indicada ao Oscar pela atuação nesse mesmo filme. Pra vocês verem que até em um filme que tem uma qualidade extremamente baixa, ela consegue se mostrar um destaque extremamente positivo dentro de outros filmes gigantes, em comparação a outras atrizes gigantes. Então, Ana de Armas é uma escolha aqui que tem um futuro brilhante pela frente, sabe? É uma atriz que ela ainda vai aparecer muito, esse nome vai aparecer muito ainda no cinema,
E eu espero que ela apareça ainda em uma sequência de Bailarina, porque, cara, é um filme que ele é gostoso de assistir, do mesmo jeito que todos os filmes do John Wick são gostosos de assistir para os fãs de ação, né? E esse filme, ele, apesar de eu querer uma sequência, tá? Ele tem uma história ali fechada, começo, meio e fim, sabe? Você consegue ver o começo, meio e fim daquele arco sem o menor problema. Ele deixa todas as pontas super bem amarradas, sabe? Sem problemas, mas ele se deixa livre, sabe? Se eu quiser continuar, eu continuo, acontece a história. Se eu não quiser, eu não continuo e tá tudo bem. Se parasse ali, tava tudo certo. Porque a história, ela termina. Ela termina. Você entende o futuro que aquela personagem vai levar a partir do final dos acontecimentos desse filme. Mas ao mesmo tempo, você pagaria pra ver o futuro, né, desses acontecimentos. Eu pagaria pra ver. Inclusive, valia completamente o ingresso para quem for de cinema, tá? Valia muito. Agora, como eu falei, se vão ter mais produções com essa personagem ou não, não sei. Ainda não foi confirmado nada até o momento, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo. Mas, quero muito, apoio muito, estarei lá pagando meu ingresso para assistir Ana de Armas como Eve McCarro em Bailarina 2, se o universo quiser, e eu espero que queira. Mas é isso, gente. Essa foi minha crítica de Bailarina, né, do universo de John Wick. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o like. Se vocês gostaram do filme quando ele saiu, quando ele estreou nos cinemas, né, deixa aqui as impressões de vocês. Se eu esqueci alguma coisa, se vocês discordam, concordam de alguma coisa, escreve aqui também que eu vou adorar ler as impressões de vocês. Eu gosto muito de fazer isso. E também me ajuda no engajamento do vídeo. Compartilhe esse vídeo também com quem você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!